Há 20 anos atrás eu me aposentei e fiquei entediada, sabe? Fiquei um pouco amargurada, porque eu tinha perdido o propósito da minha vida. Não encontrava mais qual era o objetivo, por que eu estou aqui, quem sou eu e o que eu quero da vida. E eu corri atrás, fui pesquisar, fui procurar e procurar me entender, para entender aquilo que se passava dentro de mim, o que fazia falta, o que me deixava tão assim, apática, de olhar morteiro. Eu que sempre fui uma criatura muito viva e estava naquele momento, eu não diria bem depressão, mas pertinho de lá. E foi quando, pesquisando, eu descobri a arte narrativa. Melhor dizendo, a contação de histórias. E foi através da contação de histórias que eu vim descobrir o propósito da minha vida. Porque à medida que eu fui participando de oficinas de contação de histórias, onde a gente começa a viver um mundo do encantamento, do maravilhoso, onde as histórias começam a ter um significado maior para nós, eu pude notar que uma coisa que eu sempre quis ser, que era ser professora, não no sentido de eu sei e vou te ensinar, mas no sentido de tudo aquilo que eu souber eu quero dividir com você, eu tinha essa oportunidade. Eu passei a dinamizar as minhas próprias oficinas de contação de história. Então a contação de história descobriu a contadora e a contadora descobriu a dinamizadora de oficinas de contação de histórias. Mas tem um filão da contação de histórias que me cativou, que eram os contos de fada. E engraçado, sabe, é que todo mundo pensa que conto de fada é conto onde a fada aparece. Normalmente elas não aparecem, porque esses contos de fada não tem nada a ver com salagadula, mexe com a bula, aquele negócio que o Walt Disney colocou no filme Cinderela. Não, fada vem do latim fatum, que é destino. Então, os contos de fada são contos que falam do destino de um personagem. E, normalmente, isso, depois de muita pesquisa, de muito estudo, procurando ler a obra do Dr. Carl Jung, através de Marie-Louise von Franz, que foi uma de suas assessoras mais importantes, eu fui descobrindo essas pérolas e comecei a entender os contos de fada como contos que estão se passando sempre na cabeça de uma só pessoa, mostrando os aspectos internos dessa pessoa que ela não sabe identificar. E foi aí que eu descobri que, contando história para crianças, esses contos de fada, era diferente a reação de contando para um adulto, para um grupo de adultos. Por quê? Mais tarde, lendo Bruno Bettelheim, eu fui descobrir que as crianças, elas ainda sabem esses aspectos, não sabem verbalizá-los, mas sabem, conhecem esses aspectos e elas entendem o conto de fada, porque estão falando uma linguagem que ela reconhece. Então, ela sempre pede, conta outra vez, porque alguma coisa que falhou, ela vai, na segunda vez que vai ouvir a história, ela vai identificar aquilo e vai melhorar o seu entendimento. Mas quando você conta para adulto é completamente diferente. Você vai observar, e o grande foco do meu aprendizado foi quando eu comecei a prestar atenção na reação dos meus ouvintes. Porque em um eu via tristeza, em outro eu via expectativa, no outro desalento, no outro alegria, e os sentimentos e as sensações iam se mesclando na fisionomia dessas pessoas, e eu fui entendendo que alguma coisa a história levava para eles, mas para onde? Para a cabeça, para o estômago, para o coração? Não, levava para uma coisa que todo mundo tem muito medo de falar. Eu vou dizer uma coisa para você, vou fazer um parênteses aqui para lhe dizer. Eu não tenho religião nenhuma, eu tenho todas, aliás. Eu sou ecumênica na maior expressão dessa palavra. Então eu não vou falar nunca aqui com vocês sobre religião, mas eu quero falar sobre religiosidade. O que é religiosidade? É a ligação que você tem que ter com essa força superior que dê você o nome que você quiser. Deus, energia, prana, o que quiser. Mas desde que você entenda que há uma diferença entre um defunto e um ser vivo. Alguma coisa anima aquele defunto. E a isso, em latim,
ânima quer dizer alma, assim como psique em grego quer dizer alma. Então fica todo mundo falando em alma, dando vários nomes para a alma, e a coitada da alma fica esquecida. Essas reações que eu estou falando para vocês, que o ouvinte sente quando ouve uma história, elas são sentidas pelos olhos da alma, são ouvidas pelos ouvidos da alma. E se nós permitirmos, a voz da alma vai dar um retorno para nós e vai resolver muitos dos nossos problemas. Problemas que nos afligem, problemas que ficam nos incomodando e não sabemos resolver. É óbvio que vocês vão ter que procurar numa situação dessa um terapeuta, um analista, mas muitas vezes eu vejo nos grupos que frequentam os meus estudos, muita gente dizer, nossa, como isso tudo me mudou. Como isso tudo fez bem para mim. E por que caldeirão? Porque o caldeirão é o vasilhame onde as bruxas põem as coisas para fazer as suas poções mágicas. Quando eu coloco as histórias dentro de um caldeirão e elas começam a ser aquecidas, é lógico que nós estamos falando metaforicamente neste colocar as histórias no caldeirão. Não vão pensar que eu vou colocar histórias dentro de um caldeirão. A ideia, esse encantamento que se faz, parece que os segredos dos contos vão saindo na fumaça que sai do caldeirão e você vai se empoderando de todo esse saber de uma forma leve, de uma forma livre. E então, o resultado, eu quero contar para vocês 3 casos pequenos. Eu era contadora, sou, não vou mais por causa da idade, por causa dos outros afazeres, mas contei muito histórias para crianças em hospitais, através do projeto Vive e Deixe Viver. E certa vez, contando histórias para uma menina que era dependente de oxigênio, não saía para o jardim, não saía para o corredor, porque ela tinha que ficar presa ao oxigênio todo o tempo, eu contei uma história onde 2 monstrinhos assustavam as pessoas. E eu perguntei para ela, se esses monstrinhos aparecessem aqui de repente, o que você ia fazer? E ela me disse, tia, eu ia sair correndo. Chega, estou sentindo o vento batendo nos meus cabelos. Eu tive que conter as minhas lágrimas. No momento em que eu notei que a história tinha feito aquela menina correr. Uma menina que só ficava presa numa cadeira ou numa cama. De outra feita, eu contei o Patinho Feio numa escola, numa turma, onde as crianças tinham síndrome de Down. Um dos meninos se chegou na parede e ficou se balançando e gemendo enquanto eu contava a história. Eu, sentada no chão, fiquei quieta, continuei contando a história e deixei que ele se balançasse ali. Naquele momento, você deve conhecer a história do Patinho Feio, no momento em que ele vê a sua imagem refletida no lago e se descobre um cisne, o menino fez exatamente assim, olha. E o ombrinho dele relaxou. E o olhinho dele brilhou. E eu de novo tive que conter as minhas lágrimas, eu estou sempre contendo as minhas lágrimas, porque é muita emoção, sabe? É muita emoção você ver uma criança que sempre se sente diferente das outras, sentir-se um cisne lindo, diferente, mas nem por isso menor. É isso que a contação de histórias faz. Só que quando eu falo que para o adulto é diferente, porque para o adulto precisa que seja explicado. Então, eu fiz esses grupos, criei o projeto Caldeirão de Histórias para que adultos viessem ouvir as histórias e para que eu pudesse explicar, através dos fatos que são recorrentes em várias histórias. Vou dar um exemplo. Quantas histórias você já ouviu que a rainha mãe morre? Pensa um pouco. Muitas, né? Muitas. Eu já li para mais de 4.000 histórias, então eu sei como tem fatos recorrentes nas histórias. E se eles são tão recorrentes, alguma coisa eles devem significar. Outra coisa são os símbolos. E existe dicionário de símbolos, de contos de fada, de palavras que estão nos contos de fada, dos mitos. E é esse estudo, é o apanhado disso, que deu essa excelência ao trabalho que faço, excelência essa que prende as pessoas, que modifica as pessoas, que não as tornam perfeitas, porque ninguém está atrás de perfeição, porque perfeição não existe. O
que existe é plenitude. E este é o legado que eu quero deixar. Eu quero deixar que a minha vida possa possibilitar a permanência da tradição oral, da narrativa, e com isso a possibilidade de, através dessa arte, nós nos tornarmos mais plenos, nos tornarmos melhor.